Vamos então dar sequência à análise aqui da matéria, né? E nesse momento nós vamos falar, a partir desse momento, melhor dizendo, vamos falar agora sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência, continuando o Estatuto, mas sobre direitos fundamentais. E antes de eu passar para os direitos fundamentais propriamente, o que eu gostaria de falar aqui, de tecer algumas considerações em relação a esta parte. Você abre a Constituição, e a Constituição tem lá um rol extenso, artigo 5º, com vários direitos e garantias individuais. Nós temos os direitos sociais no artigo 6º, temos direitos trabalhistas no artigo 7º, temos direitos de caráter político um pouco mais adiante, direitos de nacionalidade, que seriam direitos de liberdade lá dentro da primeira geração de direitos. Enfim, é um rol extenso de direitos na Constituição. Na parte final temos direitos à saúde, previdência, assistência social, ou seja, a nossa Constituição já fala de direitos fundamentais. Aí você pode me perguntar já no início, professor, mas por que eu tenho que estudar direitos fundamentais no Estatuto? Por que o Estatuto vai falar lá, por exemplo, sobre direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho? Porque é o seguinte, pessoal, nós temos um grupo vulnerável, a pessoa com deficiência, que merece uma proteção jurídica específica, dada essa vulnerabilidade, com vistas a, pensando no princípio da igualdade material, a colocá-la em igualdade de condições em relação às demais pessoas. É por isso que nós temos essas normas aqui. Porque nós vamos, na verdade, pegar todo aquele arcabouço jurídico que já está na Constituição e vamos fazer um plus. Vamos acrescentar algum tipo de proteção específica, algumas regras específicas voltada para as pessoas com deficiência. Essa é a pretensão que tem aqui a Lei 13.146 de 2015 no que diz respeito aos direitos fundamentais. Portanto, eu não vou ficar debatendo aqui com vocês conceito de vida. Não vou ficar debatendo aqui regras gerais constitucionais relativas ao direito à saúde. Nós vamos atacar topicamente aqueles pontos mais importantes que você encontra a partir do artigo 10 até o artigo 53. Ou seja, nós temos um rol de direitos fundamentais e nós vamos pensar a análise com base em grupos de direitos de quais são aquelas normas mais relevantes. Legal? Portanto, na tela comigo, vamos começar a parte relativa aos direitos fundamentais e vejam, aqui eu trago só um panorama de quais são esses grupos de direitos fundamentais prescritos no Estatuto. Temos direito à vida, habilitação e reabilitação, temos lá o direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, assistência social, previdência, direito à cultura, esporte, turismo, lazer, envolvem aqui direitos de segunda e terceira dimensão agregados, e depois direito ao transporte e à mobilidade, que também é bem interessante, até porque tem algumas prerrogativas específicas e importantes aqui para a pessoa com deficiência, principalmente aquela que tem dificuldade de mobilidade. Legal? Portanto, este é o panorama geral e nós vamos, a partir deste momento, falar a respeito do direito à vida. Em relação ao direito à vida, nós temos duas dimensões básicas, né? A primeira dela diz o seguinte, diz que a dimensão negativa trata, na verdade, de um direito de defesa. O que seria esse direito de defesa? Nessa ideia é o seguinte, de você garantir o direito de permanecer vivo. Basicamente isso. É a ideia de sobrevivência. Mas apenas assegurar o direito de permanecer vivo não basta. Você sabe muito bem que o próprio princípio da dignidade ele impõe um tratamento mais amplo a essa vida, né? Conferindo aqui qualidades, né? Prerrogativas, outros direitos que se somam a uma vida digna. Nós temos, portanto, uma adjetivação. E essa adjetivação envolve o quê? Envolve a ideia de existência digna. Portanto, a pessoa com deficiência, pessoal, e agora trazendo para a nossa realidade aqui, ela não tem o direito simplesmente de viver, de estar viva, de sobreviver, mas também e principalmente, e é por isso que nós temos essa norma voltada aqui à dignidade, a prover condições, direitos, para que você possa viver dignamente, para que a pessoa com deficiência possa viver dignamente, certo?
Legal. Em relação ao direito à vida, o primeiro conceito que nós temos aqui dentro desta parte inicial da matéria é isso. Agora é o seguinte, autonomia para intervenções cirúrgicas. E aí a gente já precisa começar a refletir a matéria em termos globais, contextualizando com temas já analisados. Quando eu falo em intervenção cirúrgica, você está falando, na verdade, de algo que pode afetar a sua personalidade, a realização de uma cirurgia, a decisão, é algo próprio, é algo privado, é algo íntimo que compete a mim decidir se quero ou não me submeter a uma cirurgia, não obstante todos os riscos decorrentes da não submissão. Isso é claro para a pessoa que você vai considerar plenamente capaz, não é mesmo? Eu, você, todos nós aqui que temos plena capacidade. E agora é o seguinte, pessoal, se você olhasse antigamente, nós tínhamos a pessoa com deficiência em grande medida considerada relativa ou absolutamente incapaz, e ela não poderia decidir a respeito de questões tais como a submissão à intervenção cirúrgica. Hoje, até mesmo porque você viu lá no artigo 6º que a plena capacidade é a regra, topicamente poderá ser flexibilizada, você deve também concluir comigo que veda-se a submissão forçada à intervenção cirúrgica, certo? Veda-se a submissão forçada a qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Isso está lá no artigo 11 do nosso estatuto, certo? Portanto, é o seguinte, pessoal, qualquer cirurgia que for realizada com qualquer pessoa, inclusive com uma pessoa com deficiência, depende do quê? De um consentimento prévio, depende de um consentimento livre, depende também de esclarecimento. Ou seja, na verdade, de trás para frente, é necessário que se esclareça à pessoa com deficiência quais são os riscos e os benefícios decorrentes dessa cirurgia. Ele deve decidir de forma livre, não pode ser coagido, não pode a família decidir por ele, e isso deve ocorrer, evidentemente, antes da submissão. Posteriormente, você viola o consentimento, certo? Portanto, o consentimento deve ser prévio, livre e esclarecido. Ou seja, professor, não pode, por exemplo, o pai que tem um filho com deficiência, ou melhor, vamos pensar fugindo da questão da criança e do adolescente, porque daí merece uma outra proteção que não convém ao caso aqui agora. Mas poderíamos ter, por exemplo, um jovem que está lá, mora com os pais, já tem 23 anos de idade, tem uma deficiência mental, e esse jovem, ele não pode o pai dele decidir por ele se é melhor ou não a realização de uma cirurgia? A priori, não. A priori, o próprio jovem vai decidir. Mas ele tem uma deficiência mental. Daí nós temos que partir para uma outra situação, que é a própria curatela. E daí deve ser demonstrada essa situação judicialmente para que o próprio juiz, nesse caso, flexibilize de forma temporária, com finalidade protetiva, a manifestação aqui e a eventual submissão à cirurgia. Certo? Mas essa é a regra. Não pode. Tem hipótese de submissão à cirurgia independentemente do consentimento? Tem sim. Na tela comigo. Nós podemos ter o atendimento sem consentimento em duas hipóteses. E só em duas hipóteses. Sem consentimento em duas hipóteses. Quais seriam elas? Quando nós estivermos diante de uma situação de risco de morte, ou quando nós estivermos numa situação de emergência. Emergência em saúde. Daí trata-se de uma decisão médica, né, pessoal? A pessoa não está, por conta de um acidente, de alguma situação, ela não está em condições de decidir naquele momento. Aí nós temos o atendimento sem o consentimento. Mas, claro, esse atendimento sem consentimento, evidentemente que ele é excepcional. Tá? Veja como é que esse assunto foi cobrado numa prova aí realizada pela VUNESP em 2016. Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionada à pessoa com deficiência, o Estatuto estabelece que, letra A, é indispensável o seu consentimento, e esse consentimento, fala aqui a alternativa, é prévio, perfeito, é livre, perfeito, é esclarecido. Até aí tudo bem.
podendo, no entanto, ser suprido em situação de curatela na forma da lei. Pessoal, perfeito. Se você for analisar o artigo 12 lá do Estatuto, é isso mesmo. Eu falei para vocês que, a priori, a pessoa decide. Eventualmente, no caso concreto, e nós citamos o exemplo da pessoa que esteja submetida, por exemplo, que tenha uma deficiência mental e que impeça ali topicamente ela de decidir a respeito, aí sim nós vamos suprir com a curatela. Gabarito de cara na letra A. B. É dispensável o seu consentimento. Parei aí, não vou nem continuar, você sabe que não. Se exige o seu prévio e livre consentimento, por escrito, a lei não fala. Não podendo ser suprido mesmo em situação de curatela. Então, está errado. A questão aqui do consentimento, o consentimento escrito confere maior segurança jurídica, mas nada impede, não haveria problema, por exemplo, de um médico filmar ali o consentimento numa situação dessa, ou ter isso reportado por algum outro meio. Mas, claro que a ideia é que a pessoa chegue ali, a hora que ela vai se submeter à cirurgia, ela torne isso por escrito. De toda forma, não consta essa expressão em lei, vamos focar o erro aqui na impossibilidade de suprimento por curatela, que você sabe, nós já falamos que é suprível sim. Não se exigirá o seu consentimento. Claro que não. A regra é que nós tenhamos o consentimento. Será exigido o seu prévio e livre consentimento. Apenas para a hipótese de pesquisa científica. Não tem essa restrição. Esse prévio livre esse consentimento e também esclarecido é amplo. Não é restrito, portanto, gabarito da questão é a letra A. Legal, pessoal? Show de bola? Dessa forma, matamos aqui uma questãozinha e demonstramos como que o tema pode ser cobrado na sua prova. Não tem segredo, né? Você tem que cuidar, você tem que lembrar que o consentimento decorre da plena capacidade civil. E ainda dentro da parte relativa aos direito à saúde, nós temos também relacionados à saúde, na verdade, direito à saúde não, direito à vida, e portanto relacionados à ideia de você prover dignamente a vida da pessoa com deficiência, a necessidade, por conta da limitação que essa pessoa porventura possa ter, a questão da habilitação e da reabilitação. Vejam, pessoal, esse é um assunto que acaba integrando aqui, se relacionando com o que nós estamos analisando nesse momento. Primeira coisa, esse direito à habilitação e reabilitação envolve o quê? Envolve situações na qual, em relação à habilitação, a pessoa precisa de algum serviço, de alguma tecnologia, de algum instrumento de acessibilidade que possa permitir a ela o exercício dos seus direitos. A reabilitação é a situação na qual, por exemplo, a pessoa sofre um acidente e por conta disso fica com alguma limitação de caráter físico. Tem lá uma das pernas ou as pernas amputadas. Um acidente trágico, ela sofre essa limitação. Ela era uma pessoa que tinha plenamente o exercício da sua liberdade, sofreu um acidente e agora ela deve passar por um processo de reabilitação. Legal, pessoal? Vamos lá. Na sequência, então, igualdade de condições. Para a definição dessas políticas voltadas à habilitação e reabilitação, e aqui nós estamos falando de políticas públicas, né? Eu vou colocar de forma geral, embora ele fale ali em próprias políticas, mas são diretrizes para ações governamentais. Vamos mudar então para ação estatal em relação à habilitação e reabilitação, deve-se observar o quê? Diagnóstico e intervenção precoces. O quanto antes deve ser diagnosticada a limitação e se proceder à habilitação ou reabilitação de forma precoce. A adoção de medidas compensatórias para o desenvolvimento de aptidões. Por exemplo, você criar aqui mecanismos que facilitem a locomoção, uma cadeira de roda automatizada, enfim, aqui nós temos uma série de possibilidades. Desenvolvimento de políticas públicas, por isso que eu joguei ali como ação estatal de forma ampla e deixei políticas públicas para cá, porque nós temos a previsão de políticas públicas específicas para habilitação e reabilitação, e oferta de serviços específicos próximos ao domicílio do deficiente, legal? E quem que vai tratar dessas diretrizes, quem que irá executar as ações
com foco nessas diretrizes é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, juntamente com o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eu falei para vocês que o nosso sistema, agora dentro do modelo social, não é meramente assistencialista, considera a pessoa com deficiência também como sujeito de direitos que exerce seus direitos em plenas condições de igualdade. Mas é evidente, pessoal, que ela está em uma situação de vulnerabilidade e ela estando nesta condição, é necessário que haja ali o provimento, a criação, o fornecimento de assistência. E essa assistência ela é coordenada pelo SUAS. Portanto, na tela, SUS e SUAS, eles vão desenvolver ações coordenadas, articuladas, para a defesa do direito das pessoas com deficiência. Legal? E para que nós possamos encerrar essa parte relativa ao direito à saúde, vamos avançar para falar o seguinte: a coordenação de todo o sistema, claro, fica ao encargo do SUS, principalmente no que diz ao direito à saúde de forma ampla, não necessariamente focado na questão da habilitação e da reabilitação. Claro, como você sabe, o nosso sistema como um todo, ele está coordenado, né, pelo SUS. E compete ao SUS o quê? Promover a atenção especial em todos os níveis de complexidade, ou seja, abrangendo, pessoal, todas as limitações. Limitações físicas, limitações sensoriais, limitações com mobilidade, ou seja, tudo aquilo que você viu lá no conceito de pessoa com deficiência, quando nós estudamos, por exemplo, a parte relativa lá à conceituação, e as limitações eram amplas, elas devem ser todas tratadas aqui. Não pode, por exemplo, o poder público se preocupar por intermédio do SUS e promover política para cegos e esquecer da pessoa que tem dificuldade de mobilidade. É a pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, um cadeirante. Né? Deve ser abranger todos os níveis. E deve ser proporcionar o quê? Um acesso visando, né? Proporcionar o quê? Um acesso universal e igualitário. Perfeito, pessoal? Show de bola? Legal, legal, legal. Atendimento a regras de caráter ético e de caráter técnico e sempre observando as diretrizes das quais nós tratamos anteriormente. Legal, pessoal? Portanto, ainda dentro do tópico relativo ao direito à saúde, finalizamos a matéria agora fazendo referência ao quê? As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência. Eu vou só citar aqui para vocês exemplificativamente algumas hipóteses, né? São uma série de ações que podem ser desenvolvidas para a promoção desses direitos à saúde. Vejam só, né? Diagnóstico e intervenção precoces, realizado por equipe multidisciplinar. Vamos lá, atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial, internação, campanhas de vacinação, atenção sexual e reprodutiva, incluindo direito à fertilização assistida, né? Promoção de estratégias para capacitação permanente das pessoas que vão trabalhar com deficientes. Veja, nós temos aqui uma série de ações, não vou tomar o nosso tempo aqui para a leitura desses pontos nesse momento. Para nós basta aqui que você tenha ideia, né? Você tem ideia que esses direitos são aplicáveis, eles estão lá no artigo 18, depois você dá uma lidinha, certo? Agora não, agora aqui, pessoal, você já tem que dar um pouco mais de atenção. Aqui você tem que ficar um pouco mais atento, por quê? Nós estamos dentro da ideia do direito à saúde e nós vamos falar sobre ações preventivas. Você viu ali que o atendimento deve ser precoce, ou seja, ocorreu uma situação que gerou uma deficiência, no caso prático, temos uma limitação identificada com algumas barreiras, nós temos necessariamente a atuação, que tem uma atuação precoce, para que possamos ali proporcionar o exercício de direitos a essa pessoa com deficiência o mais breve possível, minimizando eventuais prejuízos aos seus direitos, né? Só que é o seguinte, pessoal, muitas vezes a deficiência pode decorrer, por exemplo, no exercício do trabalho. O cara adquire lá uma lesão por esforço repetitivo, uma LER, uma DORT. O cara pode, por exemplo, ter um problema na coluna em razão da atividade que desempenha. Ele pode, por exemplo, sofrer um acidente de trânsito. Em razão desse acidente de trânsito, ele ter suas pernas amputadas. Vejam,
A deficiência, ela pode ser congênita, aquela que você nasce com ela e você vai levar a vida toda, mas ela pode decorrer também de problemas psicológicos, pode decorrer também de alguns acontecimentos que nós temos na vida. E nesse contexto, ou seja, voltando a atenção para essas deficiências que podem surgir ao longo, essas limitações que podem surgir ao longo da vida, nós temos o quê? Uma obrigatoriedade de que o Estado atue com ações preventivas, ou seja, que ele evite que tais fatos ocorram. Né? Por exemplo, são alguns exemplos aqui de ações preventivas que devem ser adotadas em relação à promoção do direito à saúde. Acompanhamento na gravidez, no parto e no puerpério, né? Ou seja, para que a pessoa ela não nasça com uma deficiência, não desenvolva uma deficiência ali no parto ou logo após o parto em razão de algum problema que ela porventura possa ter, né? Práticas alimentares adequadas e saudáveis, né? Porque evidentemente que a pessoa, se ela não alimentar, a própria precariedade no alimento, a inanição podem levar ao desenvolvimento de doenças. Imunização e triagem neonatal, identificação e controle da gestante de risco. Veja que há uma atenção dentro de ações preventivas, notadamente no período da gestação, após a concepção, em que há um cuidado, a necessidade de um cuidado especial para que a criança não desenvolva ali no seu desenvolvimento ainda enquanto no ventre da mãe, nenhuma forma de deficiência. Legal? Show de bola? Legal. Atendimento. Outra regra importante no que diz respeito ao atendimento. E olhem só, a regra é clara, né? O atendimento deve ocorrer em domicílio. Ou seja, o atendimento da pessoa com deficiência, ela não deve, justamente por conta, em regra, da dificuldade de locomoção, deve se dar em domicílio. Evidentemente que você já pode estar concluindo aqui comigo que é impossível você proporcionar o atendimento domiciliar a todas as pessoas com deficiência. Evidentemente, na verdade, a regra na prática acaba sendo outra, né? Que a pessoa tem que se deslocar à unidade básica de saúde ou a um hospital, enfim, para obter o seu atendimento à saúde. Sei que na prática é muito difícil, sei que isso é praticamente factível, portanto, vou marcar como incorreto. Não, está certo. Para fins objetivos de prova, está certo. Legal? Esgotados os meios, né? Esgotados os meios, nós temos o atendimento fora do domicílio. E aí é o seguinte, pessoal, devemos observar nesses casos, né, que a necessidade de acomodação e transporte ao deficiente e, vejam, ao acompanhante. Legal? Então, se não houver, né, se não houver como nós promovermos o atendimento, né, promovermos um atendimento no domicílio, se dará fora, devendo ser assegurado a acomodação e transporte. E aqui é o seguinte, o acompanhante, ele tem o direito de permanecer com o eu vou colocar deficiente não, né, pessoal? Com a pessoa com deficiência. Ele tem o direito de permanecer. Mas, se for impossível, e eu vou colocar aqui em cima, né, se nós tivermos o seguinte, na impossibilidade, por exemplo, no local, não há local, impossibilidade, no local, por exemplo, nós não temos forma de colocar a pessoa, né, nós não temos forma, por exemplo, de colocar um acompanhante, porque o local é pequeno e tal, aí devem ser observadas duas questões. Primeiro, a justificativa por escrito. A justificativa por escrito e também, né, medidas para suprir a ausência. Certo? Para suprir a ausência. Vejam, portanto, que a ideia é o seguinte, ó,
Não tem como permanecer o acompanhante dentro lá da unidade de internação. Tudo bem, justifica-se por escrito para que haja uma contrapartida e eventualmente a pessoa possa buscar seus direitos, principalmente numa situação de abuso, violação de direitos, e também devem ser adotadas medidas para suprir a ausência, ou seja, deve ter um atendimento mais próximo, deve ter um acompanhamento pelos enfermeiros locais, enfim, alguma coisa a unidade deve fazer. Mas a regra é que o atendimento se dê dentro do domicílio e quando fora com acompanhante. Legal? Na tela, portanto, em relação ao direito à saúde é isso. Né? Em relação ao direito à saúde é isso que nós temos. Ainda dentro da parte do direito à saúde, pessoal, esse slide aqui, vamos até colocar um asterisco aqui na tela. Por quê? Porque esse slide é importante. Esse slide ele vai trazer algumas regrinhas fundamentais para você que vai prestar provas envolvendo a nossa matéria aqui. Nós temos, na realidade, duas questões que eu vou tratar com vocês. A primeira delas é em relação ao plano de saúde. Esse plano de saúde, o que você tem que saber? Veda-se a discriminação. E nós temos que observar a denominada isonomia no atendimento. Qual que é a ideia aqui? Você tem lá um plano de saúde teu e do seu esposo, teu da sua esposa, do seu cônjuge. Vocês fizeram o plano de saúde, em determinado momento, vocês têm um filho. Esse filho, porventura, nasce com alguma deficiência, uma pessoa com deficiência. E daí você vai incluir o teu filho dentro do plano de saúde. Quando você chega lá para efetuar a inclusão da criança no plano de saúde, te perguntam, essa pessoa tem ou não tem alguma limitação? Ela tem. Daí você pergunta, por quê? Não, porque se ela tem limitação, ao invés de R$300 mensais, como a gente vai ter que desempenhar uma série de outras atividades e acompanhamento mais próximo dessa criança, eu vou cobrar de vocês 500. Pode? Não pode. Ou pode o plano de saúde, porventura, dizer para você, não, tá bom, nós cobramos aqui R$300, mas no caso de uma pessoa com deficiência, o contrato ele é específico. Por quê? O contrato é específico porque, na verdade, ao invés de todos os atendimentos que nós asseguramos em regra para vocês, e para uma criança em condições normais, nós vamos assegurar aqui, nesse caso, para a criança com deficiência, alguns serviços a menos, que não podem ser proporcionados para ela. Pode isso? Não pode. Portanto, vejam, veda-se a discriminação e deve-se assegurar a isonomia no atendimento. Isso vem expresso, pessoal, lá no artigo 20, que diz o seguinte: as operadoras de planos de saúde privados de saúde são obrigados a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. E além disso, o artigo 23 fala que são vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive, estou lendo na lei, inclusive por meio da cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão da sua condição. Então, eu vou até anotar para você aqui na tela os dispositivos para que você possa, estudar posteriormente. Legal, pessoal? Então, vejam só, a vedação à discriminação, nós temos aqui no artigo 23 e aqui em relação à isonomia do atendimento, o artigo 20, certo? Legal, portanto, é isso que temos em relação aqui ao plano de saúde. Seguinte, pessoal, ainda dentro do direito à saúde, em relação aos espaços públicos, em relação aos espaços públicos de saúde, ou seja, os locais de acesso aos hospitais públicos e privados, nós temos que observar o quê? A obrigatoriedade de acessibilidade. E essa acessibilidade vai tratar do quê, pessoal? Vai tratar do projeto arquitetônico, só para citar alguns exemplos para vocês aqui. Arquitetônico. Vai tratar também, por exemplo, do ambiente. Ambiente interior. Vai tratar também da questão da comunicação. Tem que ter profissionais habilitados para poderem se relacionar e atender adequadamente a pessoa com deficiência. Ou seja, é a acessibilidade trazida para dentro, É a acessibilidade trazida para dentro do serviço público. Legal? Dentro dos serviços de saúde. Perfeito. Outra informaçãozinha importante dentro
nessa parte relativa aos direitos à saúde que vem expressamente consignado na legislação. Violência contra a pessoa com deficiência. Você estudou comigo lá na parte, lá na parte relativa às disposições preliminares que toda e qualquer violência contra a pessoa com deficiência deve necessariamente ser comunicada às autoridades. Nesse contexto, o que você deve saber? Deve o seguinte, que devemos comunicar, e aqui você deve lembrar o seguinte, que essa comunicação deve ser dada à autoridade policial, deve ser dada ao Ministério Público e deve ser dada também a um conselho específico, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, certo? Portanto, há necessidade de comunicação aqui de 3 autoridades ou 3 pessoas, como você preferir. O delegado, o membro do MP e o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Legal, pessoal? Portanto, vejamos, fique atento em relação a isso. E aqui o conceito de violência ele é bem amplo. A própria legislação fala assim que toda forma de ação, toda forma de omissão praticada em local público ou local privado que cause morte, algum dano, será prejuízo, alguma restrição física ou psicológica à pessoa com deficiência será considerado violência contra ela. Bacana, pessoal? Show de bola? Perfeito. É isso que temos, portanto, no que diz respeito aqui ao direito à saúde. Avançando ainda em relação à matéria, só para que a gente possa fazer uma síntese geral dos pontos que foram analisados, que foram estudados até esse momento, eu cito aqui para vocês algumas regras essenciais, digamos assim, no que diz respeito ao direito à saúde. Na tela comigo, vejam só. Nós temos, por exemplo, a coordenação do SUS com acesso universal e igualitário, definição de políticas públicas. O SUS deve contar com a participação dos deficientes, isso é legal, e deve observar regras éticas e técnicas. Os planos de saúde, isso aqui é fundamental, pessoal, devem assegurar no mínimo os mesmos serviços ofertados aos demais clientes, sem distinção de valores pela condição. Isso aqui tem cara de questão de prova. Eles podem criar um contexto fático tentando te induzir a erro, então fique atento em relação a esse ponto. O atendimento deve ser em regra no local de residência, se esgotados todos os meios, será externo, hipótese que deve ser assegurado o transporte e acomodação. Além disso, o direito ao acompanhante, que ele deve ficar com a pessoa a não ser que seja impossível, hipótese que deve se justificar por escrito porque não pode suprir o meio da ausência. E por fim, em caso de violência contra o deficiente, na rede de atendimento à saúde devem ser obrigatoriamente notificados a autoridade policial, o Ministério Público e também o Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Portanto, é o que nós temos aqui em relação a esse resumo da matéria, esse resumo das regras essenciais. Para que a gente possa fazer aí um bate-bola e não cansar tanto nessa parte, que acaba tendo, na verdade, bastante conteúdo, um conteúdo não tão palatável como era o que nós vimos em outros blocos, vamos lá responder algumas questões. Vejam, fulana, pessoa com deficiência, foi atendida em hospital particular com vários hematomas em seu corpo, levando o agente de saúde a suspeitar que ela teria sido vítima de violência. Ou seja, a pessoa comparece perante um hospital privado, esse hospital nota que ela tem alguns hematomas e é uma mulher, fulana, uma mulher no caso, com deficiência. Nesse caso, o que nós devemos ter? O agente de saúde deverá envidar todos os esforços para confirmar a violência sofrida pela pessoa com deficiência, uma vez confirmada, deve notificar compulsoriamente o Ministério da Saúde. Tudo errado, né? Aqui eles viajaram. Na verdade, quem deve envidar esforços para avaliar a situação é a autoridade policial. É ela que vai fazer isso. E a comunicação também aqui que ela deve fazer é ao Ministério Público e ao Conselho, não ao Ministério da Saúde. O agente,
de saúde nada poderá fazer, pelo contrário, é um dever que ele o faça, que ele comunique a violência tal como você estudou comigo. Dá uma olhadinha lá no artigo 26. Deverá ser feita a notificação compulsória. Quando ele fala compulsória, você lê o quê? Obrigatória. Obrigatória. Do fato suspeito à autoridade policial, ao MP, além dos conselhos do direito das pessoas com deficiência. Portanto, vejam só, letra C é o gabarito da nossa questão. D. O hospital, por ser particular, não está obrigado? Não, pessoal. Essa obrigação se aplica tanto ao hospital particular como privado. E o hospital deve, assim que teve conhecimento do fato, tomar o depoimento por escrito da vítima. Não é ele que faz isso, quem faz isso é a autoridade policial. Portanto, fechamos aqui uma questãozinha de prova e você vem na tela comigo, porque, se você já percebeu, avançamos bem. Avançamos bem, falamos de direito à vida, habilitação e reabilitação e falamos também a respeito do direito à saúde. Fizemos uma questãozinha e agora nós vamos retomando aqui no nosso slide, já sem maiores delongas, para falar sobre a questão relativa ao direito à educação. Vejam, pessoal, no que diz respeito ao direito à educação, nós temos o seguinte: o pleno desenvolvimento, nós temos algumas diretrizes a serem observadas, né? Algumas orientações aqui a ser observada por todo o poder público, pelas instituições de educação, privadas ou públicas, se aplica a ambos. Elas devem ter em consideração essas diretrizes. Primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Você vai buscar criar condições para que ela possa exercer os seus direitos de forma ampla, o preparo para o exercício da cidadania. E aqui eu faço uma provocação em relação ao tópico que nós vamos estudar mais à frente. Pessoa com deficiência, ela vota? Sim, ela vai votar. Na verdade, a pessoa com deficiência, ela é obrigada a votar tal como qualquer pessoa que não tenha nenhuma limitação e que não sofra nenhuma barreira na sociedade. Portanto, pessoal, fique atento. Evidentemente que ela vai precisar, em determinadas situações, por conta da limitação que porventura ela tenha, de algum atendimento específico, de algum tipo de urna com acessibilidade, de algum tipo de procedimento a ser realizado pela Justiça Eleitoral. Por isso que nós temos aqui dentro da própria educação, inclusive a orientação, porque o próprio deficiente muitas vezes ele se acha que ele não pode participar da sociedade. Ele vai entender que ele vai dizer assim, poxa, eu não posso votar. Não, ele pode. E essa é uma concepção errada que nós temos que agora mudar a partir da Lei 13.146 de 2015. Nós temos uma nova realidade de plena capacidade civil e também de plena capacidade eleitoral, assunto que você vai estudar um pouco mais adiante comigo. Portanto, fique atento que a própria educação da pessoa com deficiência, enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, deve ser formada para que ele tenha ciência de que ele tem exercício, ele tem capacidade para exercer a sua cidadania. Tanto votando a capacidade eleitoral ativa, como de receber votos, a denominada capacidade eleitoral passiva. Por hora, é isso, vamos seguindo. Além disso, pessoal, vejam só, a qualificação para o mercado de trabalho, né? Evidentemente que a pessoa com deficiência, no uso da sua plenitude da capacidade, deve também ter ali a prerrogativa de trabalhar no trabalho que ela quiser. Claro, tem alguma limitação? Temos que adequar, temos que criar regras de acessibilidade. Perfeito, pessoal? Show de bola? Legal. Portanto, são as diretrizes. E esse dever é um dever, e eu falei para vocês, que falamos em dever tripartite, aqui nós vamos acrescentar mais uma pessoa, né? Nós vamos acrescentar o Estado, nós temos a família e temos a sociedade, que já é o dever regular. Claro que nós vamos acrescentar aqui, né, de certa forma, dentro da sociedade, mas vamos colocar a comunidade escolar, que deve estar atenta a essas diretrizes. Tranquilo? Excelente. Direito à educação, tá bom, vamos seguir. Na sequência, pessoal, em relação à moradia, né? Em relação à moradia, vejam só, direito à moradia já é um direito social prescrito expressamente no caput do artigo 6º lá da nossa Constituição e que vem aqui com algum explicitamento, com alguma regra específica discriminada. Primeira coisa, o direito à moradia não é simplesmente o de ter uma casa em condições precárias, em local
num local sei lá, sujo, num ambiente sem higiene, sem nenhum conforto. Não. Esse direito à moradia ele é amplo, né? O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, claro, pessoal, aqui a gente sempre está no mundo das ideias. Você sabe muito bem que a realidade de um país que tem muita desigualdade, como é o caso do nosso, a realidade de um país que tem muita marginalização, que tem muita pobreza ainda, isso não se dá efetivamente e faticamente em todas as situações. Mas, claro, a gente tem que ter um parâmetro. Nós temos que ter algumas regras que nós vamos buscar que, superadas algumas mazelas que nós vivenciamos na sociedade, principalmente agora, os problemas que nós temos, que nós estamos vivenciando, né, a cada dia, nós temos que sempre buscar essa abrangência que consta aqui em relação ao direito à moradia, inclusive a pessoa com deficiência. Vejam só, né? Nós temos o direito ao direito à habitação, o direito à higiene, o direito ao conforto e também à intimidade e à privacidade das pessoas. Essa é a ideia aqui de abrangência em relação ao direito à moradia. E vejam, pessoal, algumas regrinhas importantes aqui. No mínimo, 3% das unidades habitacionais, elas devem ser reservadas para pessoas com deficiência. É uma ideia que se tem de, vai criar um programa público de residência, um Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, nós temos que observar isso. Vamos criar um edifício, esse edifício deve conter algumas unidades, e você vai tratar disso em momento oportuno comigo no curso, que esses edifícios tenham também algumas unidades com acessibilidade, ok? Na sequência, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais localizadas no térreo. Por exemplo, o camarada vai criar um empreendimento imobiliário, um edifício. Esse edifício, nos primeiros andares ou no térreo, deve ali priorizar as unidades adaptadas. Legal? Equipamentos urbanos comunitários acessíveis, né? O ônibus é claro nesse contexto, né? Porque a pessoa tem que... ela mora em determinado local, trabalha em outro local. Faz parte de que ela possa exercer esse direito à moradia, que ela consiga se locomover a partir do local onde que mora para os demais ambientes onde ela vai, para um hospital, para um trabalho, para um local de lazer. E instalações que permitam a adaptação de elevadores. Aqui é importante, eu estou dizendo que todos os elevadores, todos os prédios, por exemplo, devem conter elevadores? Não, mas eles devem ter estrutura para que possam permitir uma adaptação posterior de elevadores. Legal? Portanto, em relação ao direito à moradia é isso, e vem comigo na tela. Notem, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Com a objetividade, procurando dar o máximo de objetividade para a matéria, nós estamos pensando dentro do rol de direitos que você tem lá a partir do artigo 10 do nosso estatuto, identificando ali aqueles pontos que podem ser importantes para a sua prova, para o seu estudo. Evidentemente que não vale a pena nós ficarmos entrando em muitas digressões aqui, não vale a pena também a gente ficar enrolando e subjetivizando, tratando a matéria com subjetividade. Por quê? Porque muitos de vocês devem estar nesse momento, porra, professor, eu sei que na verdade isso aqui pode até existir na teoria, mas na prática é diferente, porque eu sei disso. Mas para a prova de concurso público, e é o que você está aqui nesse momento buscando, né, um cargo público, nós temos que nos adaptar à realidade da prova, portanto, temos que saber dessas regras dentro do seu contexto teórico, não do contexto necessariamente prático. Claro, numa questão discursiva, eu acho que a depender da forma como o enunciado for efetuado, se houver, você pode avançar um pouco e aprofundar a parte prática. Legal? Portanto, retomando o conceito, retomando o nosso trabalho aqui, vamos agora, né, tratar sobre direito do trabalho. Em relação ao direito do trabalho, nós temos que estar atentos a algumas especificidades em relação a alguns pontos. Vejam, primeira coisa, nós vamos falar de trabalho e da habilitação e reabilitação para o exercício do trabalho. Legal? Vamos lá. É vedada a restrição do trabalho à pessoa com deficiência, certo? É vedado. Inclusive na etapa de recrutamento, de seleção, de contratação, admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação. Como assim? A seguinte, pessoal, vejam só,
pode ser formulado uma proposta de contratação de pessoas em determinada empresa, dizendo o seguinte, que apenas pessoas que não tenham deficiência podem participar do exame de seleção? Pode. Poxa, professor, como que pode se eu acabei de ler ali que é vedada qualquer restrição? Aqui você tem que ter o máximo de cuidado. A depender da natureza da profissão, a depender da natureza da atividade a ser desempenhada, uma pessoa que contém alguma limitação, que vai trabalhar, por exemplo, de vigilante, não pode ser cega. É uma questão fática, certo? Ou seja, a depender da natureza, nós podemos ter algumas restrições tópicas. Ponto. Isso você deve compreender e eu acho que é uma questão de razoabilidade, não precisava nem a legislação dizer. E você sabe que a jurisprudência já se porta nesse sentido, inclusive para concursos públicos. Nós temos entendimentos nesse sentido. Mas considerando as atividades em termos gerais, não é possível nenhum tipo de limitação. Não pode ter uma contratação, por exemplo, que não queira contratar uma pessoa com deficiência para o exercício de um cargo administrativo. A gente sabe, novamente, na prática talvez isso ocorra. O cara faz lá a avaliação muitas vezes é formada por critérios subjetivos da empresa e ela pode adotar esses critérios subjetivos, desde que ela não explicite isso claramente, porque geraria uma responsabilização, ela pode deixar de contratar uma pessoa com deficiente. Por isso que a própria legislação, e você vê isso comigo também aqui ao longo das nossas aulas, a própria legislação cria, a depender do porte da empresa, a obrigatoriedade de contratação de pessoa com deficiência, dizendo assim, ó, você é uma empresa grande, você não pode se furtar a contratar pessoa com deficiência. Ah, eu não contratei porque o camarada não passou no meu exame de seleção. Não importa. Algum percentual que a legislação estabelece deve ser observado. Tá? De toda forma, não podemos ter nenhuma forma de discriminação no recrutamento, na seleção, na contratação, admissão, na permanência ao emprego. Você tem uma deficiência, vai ficar 3 meses, vou mandar embora. Na ascensão profissional, se nós temos um plano de cargos e salários que permita a progressão da pessoa ao longo do exercício das suas funções e do seu desempenho, a pessoa com deficiência deve participar em igualdade de condições, inclusive nos processos de reabilitação. Agora você é uma pessoa com deficiência, não vou te reabilitar, vou te tirar aqui das suas funções que você fazia, vou te botar lá no almoxarifado e você não vai fazer mais nada agora, vai trabalhar num trabalho totalmente ruim. Não, você tem que procurar reabilitação. Na tela novamente. Legal, pessoal? Vamos lá, né? Vejam só, a pessoa com deficiência terá direito em igualdade com os colegas de participar de cursos, né? Vejam só, cursos, isso envolve até mesmo ascensão profissional. Cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoção, bonificação. Sigamos, a contratação de pessoa com deficiência não é caridade, e a lei fala disso. É um direito de participação igualitária que inclui a possibilidade de crescer e se desenvolver na esfera profissional. Na sequência, é garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação e capacitação. Há a própria legislação, eu estou tirando tópicos da lei aqui para a gente ir batendo um papo. A própria legislação acaba falando por repetidas vezes dessa regra. E depois nós temos o seguinte, a necessidade de promoção de políticas públicas voltadas aqui para garantir condições de acesso e de permanência no trabalho e estímulo do empreendedorismo. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui é simples. Nós vamos, por exemplo, criar isenções fiscais para as pessoas que contratem pessoa com deficiência, prerrogativas, né, para a obtenção de empréstimos, para a obtenção de benefícios, às empresas que estejam atendendo a essas orientações do Estatuto, tá? Legal, portanto, na tela em relação ao direito ao trabalho, são essas as informações aqui que temos inicialmente. Outra regrinha importante, pessoal, envolve a habilitação e a reabilitação. E vejam, a habilitação e reabilitação aqui não é aquela que você viu lá no início do bloco quando nós falávamos a respeito, né, quando nós falávamos a respeito do direito à vida e quando nós falamos a respeito do direito à habilitação e reabilitação. Aqui é no trabalho. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar,
se ela tem alguma limitação, continuar ou retornar ao serviço após alguma lesão, algum problema que ela possa ter sofrido. Respeitada sempre a sua livre escolha e a sua vocação e seu interesse. É aquilo que eu falei, você não pode agora, você sofreu um acidente, é mais cômodo para a empresa, vamos pensar nessa forma, é mais cômodo para a empresa, por exemplo, mudar a função da pessoa para uma atividade que, não obstante, não tenha não guarde nenhuma vocação, a pessoa com deficiência não guarde nenhuma vocação para o exercício dessa função, mas para a empresa é cômodo mudar, porque ele não precisa fazer maiores adaptações no trabalho, eu vou mudar ela de função por conta do problema que ela teve. Não pode, certo? Devem ser respeitados livre escolha, vocação e interesses. Além disso, pessoal, o atendimento à habilitação e reabilitação, principalmente no que diz respeito ao desempenho de ações afirmativas e políticas públicas para a pessoa com deficiência, deve ser observar o quê? A multidisciplinariedade, né? Ou seja, devem levar em consideração vários setores da ciência que podem trabalhar e cooperar na compreensão e na promoção desses direitos. A aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões. Você vai desenvolver habilidades da pessoa com deficiência para que ela possa eventualmente desempenhar uma outra função, mas sempre dentro da esfera da sua liberdade de escolha. A provisão de recursos específicos para políticas públicas nesta área. A criação de ambientes acessíveis e inclusivos. E, por fim, a própria habilitação na empresa, desde que haja prévia formalização do contrato de trabalho. Ou melhor, no contrato de emprego. Legal, pessoal? Em relação ao direito do trabalho, nós temos ainda, antes das nossas questões, algumas regrinhas relativas à inclusão. Vejam só, ao efetuar a inclusão, ou seja, na reabilitação da pessoa com deficiência, nós temos que observar as regras de acessibilidade, de recursos de tecnologia assistiva e também a adaptação do ambiente. A adaptação do ambiente, certo? Portanto, vejam só, são aqui os pontos que devem ser considerados na inclusão, na reabilitação, nas premissas aqui no trabalho em relação à habilitação. Veja, a inclusão, eu coloquei aqui embaixo, ocorrerá por intermédio da eliminação das barreiras que possam impedir o exercício dos direitos trabalhistas por todas as pessoas em igualdade de condições. Essa é a pretensão do direito à inclusão no mercado de trabalho. E agora vamos resolver algumas questões de prova, né, que foram cobradas aqui em relação a esse tema. Vejam só. Os serviços de habilitação e reabilitação profissionais. Notem, devem ocorrer exclusivamente em entidades de formação profissional? Pessoal, não, está errada, né? Ela deve ocorrer, na verdade, ela pode ocorrer também na própria empresa. A própria empresa é obrigada a dispor de serviços de habilitação profissional. É o que você encontra especificamente prescrito lá no artigo 36, parágrafo 6º, portanto, letra A está fora. Destinam-se a todas as pessoas com deficiência, independentemente da sua característica específica. É isso mesmo, a habilitação e reabilitação profissionais, eles são voltados aqui à pessoa com deficiência, para todas elas, independentemente da limitação que essa pessoa possa vir a ter. Portanto, letra B, corretíssima. Legal? E é o gabarito da nossa questão. Agora vamos analisar, pessoal, o erro das demais, tá? Ah, professor, fundamento? Tá aqui, ó, pessoal. 36, parágrafo 3º. Não tem por objetivo a conservação do trabalho, mas sim a sua obtenção. Claro que não. Tem por objetivo também a conservação do trabalho, a sua obtenção, a permanência, a ascensão profissional. Podem apenas em situações excepcionais ser oferecidos em ambientes inclusivos. Não, a regra é que sejam fornecidos sim em ambientes inclusivos. Essa é a regra, não a exceção. E por fim, letra E, que eu vou colocar o 36, parágrafo 4º, e por fim a letra E, nós temos lá, devem ocorrer de forma articulada nas redes públicas e privadas e exclusivamente na saúde e na previdência
social. Vejam, pessoal, nós falamos que é uma reabilitação e reabilitação multidisciplinar. Né? Dá uma olhada no 36, parágrafo 5º. Portanto, não é exclusivamente em determinadas áreas. Logo, gabarito dessa questão, portanto, né, gabarito dessa questão, portanto, letra B. Na sequência, a habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas previstas em lei, desde que observado o disposto no regulamento, seja por tempo, né, seja por tempo indeterminado, determinado. Vejam, primeira coisa, pessoal, o contrato deve se dar por tempo, esse contrato para fins de habilitação, e aqui é importante que você conheça o artigo 36, parágrafo 6º, né? Vem cá comigo na tela, que eu vou ler especificamente, e aqui, pessoal, fica a dica para vocês. Evidentemente que, ao longo da aula, a gente até pode trazer os principais pontos, mas, às vezes, alguns aspectos você somente vai conseguir compreendê-lo com a leitura da legislação. É o caso aqui. Né? É o caso aqui. Eu vou ler o parágrafo 6º do artigo 36 com vocês e daí a gente vai para a resposta. Estou com ele aqui na minha mão. Ó. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio da prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas previstas em lei. É justamente isso que trouxe lá. Só que tem um condicionante. Desde que por tempo determinado, concomitante com a inclusão profissional na empresa, e observado o disposto em regulamento. Qual que é a ideia aqui? A pessoa não tem condições, ela tem lá uma deficiência, sei lá, uma limitação severa. Em razão dessa limitação, ela possui ali o espectro de possibilidades de trabalho dela bastante limitados. Aí tem leis que exigem que você contrate pessoas com deficiência. Mas essa empresa, ao contratá-la, não tem a plena efetiva certeza que vai haver uma adaptação, muito menos que a própria pessoa com deficiência também vai se adaptar àquela atividade. Nesse contexto, nós temos aqui uma possibilidade de dizer o seguinte, então tá, como há essa possibilidade de não ocorrer essa adaptação, ou do trabalho não poder se desenvolver, nós vamos criar um contrato por prazo determinado. Né? Vejam, pessoal, eu vi que o pessoal até colocou aqui, evidentemente que nós temos ambientes de trabalho que não são constituídos sob a ideia de desenho universal. Temos ambientes que podem até ser adaptados, temos ambientes, vamos devagar, que observam o desenho universal, raros, mas é possível existir. Nós temos ambientes que podem ser adaptados dentro de um critério de razoabilidade, adaptação razoável, e temos ambientes que não podem ser ocupados por uma pessoa que tem alguma limitação. Ou seja, isso é fático, nós não podemos mexer nisso, isso pode ocorrer. Só que, sempre que possível, dentro do que nós temos das regras de acessibilidade, das tecnologias assistivas, da adaptação do razoável, nós vamos procurar incluir, habilitar a pessoa com deficiência para o exercício da função. Nesse contexto, nessa intenção, pretensão de reabilitar, nós temos aqui essa regrinha do parágrafo 6º, que prevê, portanto, que você poderá firmar um contrato por tempo determinado com concomitante inclusão profissional na empresa. Se não der certo, depois a gente pensa no que faz. É isso que se prevê, essa é a pretensão da norma aqui, artigo 36, parágrafo 6º, gabarito, letra C. Ok? Vamos ainda resolver mais uma questãozinha de prova. Vejam. De acordo com a Lei 13.146 de julho de 2015, quanto ao direito ao trabalho, a pessoa com deficiência, ela tem direito em igualdade de oportunidades, né? Nós temos que marcar a correta, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, as condições justas e favoráveis de trabalho, exceto quanto a igual remuneração. Não, pessoal. A equiparação salarial deve ser observada aqui. Executou mesmas atividades, de mesma complexidade, produz a mesma coisa, mesmo salário, tá bom? Vamos lá. B. As pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a garantir ambientes de trabalhos acessíveis e inclusivos, e as de direito privado ficam com responsabilidade exclusiva de manter ações. Não.
os ambientes acessíveis e exclusivos devem ser observados tanto para as pessoas de direito público como a de direito privado. Não há possibilidade de a iniciativa privada ter menos obrigações aqui ou ser tratada de forma dar a ela maior liberdade. Não, está errado. Portanto, vejam só, letra B está fora. C. É garantida aos trabalhadores com deficiência que demonstrem o bom desempenho cognitivo e de aprendizagem a acessibilidade em cursos de formação e capacitação. Não há condicionantes, pessoal. É garantido aos trabalhadores com deficiência. Esse condicionante aqui, que tenha bom desempenho cognitivo e de aprendizagem, não existe na lei. Portanto, estamos discriminando? Não podemos. Letra D. Deve ser o gabarito. Vejamos. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição. Inclusive, quando nós falarmos de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional, periódico, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Notem, é a literalidade do 34, parágrafo 3º. Legal? Gabarito D, vamos em frente? Claro que sim. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha de prova, uma questão aqui de 2015. Vejam só, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Considerando-se o estatuto, falo 2013 aqui, não sei se a questão errou o quê, mas é 2015, talvez haja um equívoco aqui. Vejamos lá. Marcamos para marcarmos a correta. Vejam. A pessoa com deficiência tem direito a oportunidades diferenciadas às dos demais empregados e a remuneração também diferenciada por trabalho de igual valor? Claro que não. Muito pelo contrário, nós temos a igualdade. A promoção do emprego deverá ocorrer independentemente de políticas? Claro que não. Ela depende de políticas apropriadas aqui, incluindo ações afirmativas, incentivos, entre outros. É fundamental que haja restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, bem como uma discriminação direcionada à sua deficiência. Poxa, totalmente o contrário, né, pessoal? Quase falei um palavrão aqui, não pode. D. É opcional que ocorram políticas públicas de trabalho e emprego em relação à inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. É opcional? É peremptório, é obrigatório. O trabalho da pessoa com deficiência deverá ser livre, de sua livre escolha, e a aceitação no mundo do trabalho, em ambiente aberto, acessível, seguro e salubre. Agora sim, está correto. Portanto, letra E, gabarito da nossa questão. O fundamento, se você quiser, é o próprio caput do artigo 34. Show de bola? Beleza, pessoal. Para que possamos encerrar as questõezinhas aqui sobre a matéria, agora eu trago uma questão que caiu, né, no concurso do TRE São Paulo e que exige o conhecimento de algumas diretrizes que estão prescritas lá na parte do direito ao trabalho. Vejam só, uma questão um pouco mais aprofundada. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observando-se, entre outras, as seguintes diretrizes. Letra A. Né? Letra A. Articulação de políticas públicas que, na hipótese, não ocorrem de forma intersetorial. Não, ocorre de forma intersetorial, sim, está errado. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, excluída a disponibilização de agente facilitador. De novo, está fora. Né? Letra C. Oferta de aconselhamento e apoio aos empregadores com vistas à definição de estratégias de inclusão e superação de barreiras, exceto atitudinais. Não, todas as barreiras, né, pessoal? Vejam que o que a questão faz, né? Ela traz um não, ela traz um exceto, ela traz um excluída, certo? Ela traz aqui uma vedação e já te dei o gabarito, né? Vejam, vedação à participação de organizações da sociedade civil. Também não, a sociedade civil participa. Ah, professor, é uma questão que eu posso responder mesmo, sem nem mesmo saber o conteúdo? Sim, você usa do jogo de cintura, usa da sua inteligência na hora de responder a questão e mata ela sem mesmo ter conhecimento específico de cada um dos temas que você estuda, até porque é impossível você absorver todo o conteúdo.
Então a D é a correta, não é mesmo? Ó, prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. É isso? É isso. É justamente essa a diretriz para a colocação competitiva da pessoa com deficiência no mercado. Legal? Portanto, vejam só essa questão, gabarito letra D, e nós encerramos, dentro da parte dos direitos fundamentais, o direito ao trabalho. Temos mais direitos? Temos. Né? Temos mais direitos sim para serem analisados aqui. E notem, pessoal, nós avançamos muito bem nessa parte final da aula e nós vamos agora falar sobre a parte da assistência social. Então, pisca na tela novamente aqui comigo, né? Pisca na tela aqui comigo novamente para você dar uma olhadinha a respeito do que nós vamos tratar. O que seria, pessoal, essa assistência social? Eu, na verdade, já falei várias vezes da assistência, falei que, na verdade, nós superamos um pouco o modelo assistencialista, ou pelo menos o modelo exclusivamente assistencialista, que você considera a pessoa deficiente como doente, como um objeto de proteção jurídica, para a gente avançar para o modelo social que busca a colocação da pessoa, a pessoa com deficiência como sujeito de direitos. Em razão disso, ela sendo sujeito de direitos, não impede, evidentemente, que também haja a criação de políticas de caráter assistencial, até porque eles são necessários. Antes de você promover o exercício dos direitos pelas pessoas, você deve eliminar violações. A ideia é basicamente essa. Se a pessoa com deficiência ela está sendo discriminada, se a pessoa com deficiência ela está sendo colocada numa situação indignatória, o que você vai fazer? Não, vamos antes resolver essas questões, vamos superar essas violações de direitos por políticas sociais, por políticas assistenciais, e depois que a gente resolver esse problema urgente, nós vamos promover a sua plena capacidade. Essa é a ideia aqui, portanto, na tela comigo. Vejam que no exercício, né, do direito, no exercício aqui em relação ao direito à assistência social, vejam só, pessoal. A habilitação e reabilitação das pessoas, e olha aqui, ó, até o professor comete gafes, né? Das pessoas com deficiência, né? Das pessoas, perdão aqui, pessoal, das pessoas com deficiência, até talvez a própria lei faça essa referência, depois a gente vai dar uma olhadinha lá para vocês. Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência em sentido amplo, né? Você vai buscar aqui a colocá-la, a eliminar eventuais violações, habilitando, reabilitando ela para o exercício dos seus direitos. Legal? Legal, então, vamos seguir aqui. Na sequência, promoção da sua integração à vida comunitária. Perfeito, pessoal? Show de bola? Legal. O objetivo da assistência social, né, em relação às pessoas com deficiência de acordo com o nosso estatuto. O que você tem que saber? A assistência social tem por finalidade assegurar o quê? Segurança de renda, a acolhida, a habilitação e reabilitação, o desenvolvimento da sua autonomia, o direito à convivência familiar e comunitária e a promoção de acesso aos direitos e da plena participação social. Portanto, vejam só, esses são os objetivos aqui da assistência social. Dentro da assistência social, eu acredito que até esses conceitos aqui não devem ser cobrados, tá, pessoal? O que eu gostaria, né, que você ficasse muito atento é isso aqui, ó, BPC-LOAS. Professor, BPC-LOAS, né, o que é esse BPC-LOAS? BPC, Benefício de Prestação Continuada. É uma remuneração assistencial que ela é concedida às pessoas que estiver numa situação precária, que estiver numa situação de extrema incapacidade financeira, que não tenha como se sustentar, que também não tenha familiar que possa sustentar, e você sabe que dentro da realidade que nós temos no nosso país isso acontece bastante, e daí nós criamos esse benefício assistencial aqui que confere a ele o pagamento de um salário mínimo e a inclusão de uma série de prerrogativas e políticas. Você precisa saber para a tua prova como que se caracteriza a concessão desse benefício para a pessoa com deficiência, né? Ou seja, o deficiente, todos eles têm direito?
ao benefício? Não, nem todos. Temos que preencher aqui alguns requisitos, né? Deixa eu tomar uma água que está travando a garganta. Então, na tela, você vai ver comigo que, evidentemente, para que você tenha direito ao benefício, deve ser uma pessoa com deficiência, né? Entre outras que tem direito, né? Tem direito ao BPC Loas. Então, vejam lá. Ser deficiente, não ter meios, e acho que aqui que é o requisito mais importante, é não ter meios para promover o seu próprio sustento, né? E também não ter família em condições de prover, você vai somar esses dois, e o benefício é concedido independentemente da idade. Há uma criança, se ela for deficiente e não tiver meio de prover o próprio sustento, naturalmente não terá, e também não tiver uma família para que proveja o sustento, ela tem direito ao benefício? Sim. Há um jovem de 23 anos? Sim. Há um adulto de 70? Sim. Ele já teria, o adulto de 70 anos de idade, já teria, por outro, pela idade, mas aqui pelo fato de ser também deficiente, também o terá, certo? Independe da idade. Então, na tela, novamente, fique atento em relação a esse detalhe aqui, pessoal, detalhe em relação ao benefício, ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Vamos avançar, pessoal, para falar rapidamente sobre previdência, sobre esporte, cultura e lazer. Aqui é o seguinte, a pessoa com deficiência entra na regra do regime geral, né? Você que fez a prova, fez prova do INSS, por exemplo, sabe lá, o R, nem sei mais, pessoal. Regime Geral de Previdência Social, é isso mesmo. Regime Geral de Previdência Social, então, regra geral. Claro, o BPC é outra coisa, é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Nós temos também, dentro da ideia de acesso ao esporte, cultura e lazer, o que você deve saber? Que deve ser distribuído por diversos locais, ou seja, você não pode, por exemplo, o poder público criar apenas um parque, de dezenas de parques que possa ter no município apenas um com acessibilidade, não, deve ser abrangido, a abrangência deve ser ampla aqui para todos os locais, deve ter boa visibilidade, por exemplo, aqui é o seguinte, pessoal, em todos os setores ofertados para o evento. Pense, por exemplo, numa exibição pública, num espetáculo, num show, por exemplo. Esse show, ele deve prever em locais específicos para que a pessoa com deficiência, um jogo de futebol, que assegure cadeiras locais para o deficiente ficar com boa visibilidade, também em todos os setores do evento, cadeiras, camarotes, arquibancada geral, enfim, que seja próximo dos corredores para facilitar aqui o acesso e a locomoção da pessoa com deficiência, né? Garantir também a acomodação de pelo menos um acompanhante, né? Para que ele não fique lá sozinho, que ele tenha direito a um acompanhante. Deve evitar locais segregados do público. Isso aqui, pessoal, tem por finalidade o quê? Evitar a discriminação. Evitar a discriminação. E deve conter rotas de fuga e saída de emergência. Legal, pessoal? Show de bola. Portanto, essas são as orientações que trazem lá, que são trazidas dentro da nossa legislação em relação ao tema. E agora é o seguinte, para a gente fazer o fecho dessa parte da matéria, vamos resolver algumas questões que dizem respeito a esses pontos finais que nós estamos estudando. Na tela, veja só, uma questãozinha que foi aplicada pela VUNESP. Vejam o que diz. De acordo com a lei 13146, os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Com relação aos estabelecimentos já existentes, os meios de acessibilidade. Pessoal, nós não falamos especificamente disso, isso está lá no artigo 45, mas a gente vai agora falar um pouquinho a respeito da questão de acessibilidade, do que prevê lá o artigo 45 em relação a esse tema. Nós ainda vamos desenvolver outras regras num outro momento, mas agora o artigo 45 é relevante. Vejam, como eu disse para vocês, a acessibilidade, ela não vai se dar, o desenho universal não vai se dar como obrigatório para tudo que nós tivermos.
para todas as instalações, para todos os edifícios, hotéis, pousadas, enfim. Eventualmente, os construídos antes das normas que nós temos técnicas atuais, dessas normas aí voltadas à acessibilidade de pessoa com deficiência, deverão ser adaptados na medida do possível. É algo que chamamos lá de adaptação razoável. O que a lei faz? Nesse caso aqui, quando nós estamos falando de hotel, pousada, hotéis, pousadas e similares, aqui um resort, por exemplo, nós temos que ter algumas unidades, independentemente de se tratar de um edifício que foi criado agora à luz da lei, que deve observar os parâmetros novos, mas os edifícios já construídos devem ter algumas ou adaptar pelo menos algumas das suas unidades. Nesse contexto, o artigo 45 ele vai dizer o seguinte, que os estabelecimentos, estou lendo, parágrafo 1º, já existentes devem disponibilizar pelo menos 10% das suas unidades acessíveis à pessoa com deficiência. Tem 100 unidades, imagine um hotel com 100 apartamentos. Desses 100 apartamentos, pelo menos 10 deles devem ser adaptados. O prédio foi construído em 1950, não tinha norma. Ele foi todo construído sem observância dessas regras. Agora tem que observar? Sim, pelo menos 10 unidades. É necessário que haja adaptação. Claro, os que forem construídos a partir de agora observem uma outra regrativa que nós não convém ao caso nesse momento. É importante que você saiba da adaptação desses. Legal? E agora, se, por exemplo, eu tratar de uma pequena pousada que tenha só 5 unidades. Se eu for fazer 10% de 5 unidades, dá meia unidade. Então ela pode ser feita meia boca? Claro que não. Nesse caso, se o resultado desses 10% for inferior a uma unidade, nós vamos arredondar para 1. É isso que estabelece o parágrafo 1º. Agora sim, na tela comigo. Vejam só. Devem ser garantidos na ordem de 20%? Não. Não serão obrigatórios, poderão ser adaptadas suas unidades em livre proporção? Também não. Falamos que é 10%. A e B fora. C. Devem ser garantidos pelo menos 10% dos seus dormitórios, garantida no mínimo uma unidade acessível. Certo? Perfeito? Corretíssimo? Isso mesmo. Letra C. Gabarito da questão. Devem ser garantidos na mesma proporção que os novos? A gente viu que não. Os novos vão seguir uma outra regrativa aqui que diz respeito a um estudo que faremos um pouco mais adiante. Não serão obrigatórios. Claro que serão obrigatórios sim a adaptação de alguns deles, portanto, gabarito da questão, letra C. Perfeito, pessoal? Show de bola? Legal. Para que nós possamos agora já nos encaminhar ao encerramento da aula, vamos tratar rapidamente sobre o direito ao transporte e ao direito e à mobilidade. Vejam, qual que é o objetivo, pessoal? Nosso objetivo aqui é o seguinte, eliminar obstáculos e barreiras com a finalidade de proporcionar o gozo do direito ao transporte em igualdade de condições. Vamos criar ônibus, táxis, trens, navios que sejam acessíveis e que não contenham barreiras para que pessoas com deficiência também possam exercer os seus direitos em igualdade de condições, certo? E aqui, cuidado, pessoal, temos alguns percentuais importantes. 2% das vagas de estacionamento devem ser reservadas às pessoas com deficiência, em vagas bem localizadas, a vaga bem localizada, e também devidamente sinalizada. Legal? Show? Avante! Transporte coletivo deve conter um sistema de comunicação acessível, talvez audível, talvez visual, certo? Portanto, vejam só, prioridade de embarque e desembarque, ok? Portanto, vejam só ali. As regras de acessibilidade se aplicam às empresas de fretamento, turismo, táxis e vans. Legal? Vão se aplicar também às empresas privadas. Vejam só, pessoal, em relação às frotas de táxi, 10% dela deve ser acessíveis. E aqui o mais importante dessa norma, vedando-se a cobrança de tarifa diferenciada para o taxista que transporta a pessoa com deficiência e tem o seu carro adaptado. Não pode. É a mesma coisa lá da regra do plano de saúde, tá bom? Vejam só. E além disso, 1 a cada 20 veículos, né, 5%, portanto, eu deixei 1 a cada 5 porque é o que a lei fala, mas o resultado é 20%, de veículos de empresas de locação de carros, devem ser acessíveis com câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem, tá bom?
Vejam só, pessoal, portanto, algumas regrinhas aqui que eu entendo que você deve ficar atento. Principalmente, né? Principalmente aqui, ó. Este e este. Sabe-se muito bem que bancas gostam de prazos, bancas gostam de tentar confundir vocês com esses prazos. Agora veja uma questão, olhem lá, coloquei uma questão bem grande, né? Você vai ver que ela é rapidinha, fácil de nós resolvermos. A Promotoria de Tutela Coletiva, especializada na proteção à pessoa com deficiência, instaurou um inquérito civil público para apurar eventual desatendimento das disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que se refere ao direito ao transporte e à mobilidade da pessoa, ou pessoa com mobilidade reduzida, né? Identificada a irregularidade cometida pelo investigado, com base na Lei 13.146, o promotor expediu uma recomendação. Vamos lá assinalar qual que é a recomendação que esse promotor deve expedir. Vejam, a sociedade empresária que opera frota de táxi para reservar 50%, exagerou, né, pessoal? Nós vimos que não. A frota de táxi é 10%, letra A, fora. A locadora de veículos para oferecer pelo menos um veículo adaptado para uso com pessoa com deficiência, independentemente da quantidade total de veículos que compõem a sua frota. Não, você acabou de ver comigo que era na razão de 1 para 20, o que dava 5%. Então, veja, está errado, não é só um veículo. Legal? Show de bola? Perfeito. Letra C. A concessionária de serviço público de transporte, coletivo, municipal de passageiros, para que assegure à pessoa com deficiência prioridade de segurança nos procedimentos de embarque e desembarque de acordo com as normas técnicas. É isso mesmo, pessoal. A letra C está certa e é o gabarito da questão. Fundamento, artigo 5.2. Agora a letra D. Ao shopping center para garantir pelo menos 10 vagas de estacionamento, independentemente da sua capacidade total. Não, 10 vagas de estacionamento não, é 10%, pessoal, certo? 10%, portanto, letra D está fora. E por fim, ao prefeito municipal para reservar 2 vagas em cada via pública, 2 vagas em cada, perdão, não é 10%, né, pessoal? Perdão. Aqui é o seguinte, 10% é o táxi, 2%. Ao prefeito municipal para reservar ao menos 2 vagas em cada via pública que ofereça estacionamento ao público, independentemente do total de vagas. Não, novamente, pessoal, é 2% em relação ao número de vagas disponibilizadas. Show de bola? Isso mesmo, pessoal. Portanto, letra C é o gabarito da nossa questão. E agora você vem comigo na tela porque nós encerramos a análise da parte atinente ao direito ao transporte e mobilidade e também encerramos o nosso conteúdo dos direitos fundamentais.